Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós iremos dar continuidade no estudo que nós estamos fazendo aí da carta ou da epístola à Igreja da Galácia, né? Então é a carta de Paulo aos Gálatas, ok? Hoje nós estamos aí na lição de número 6. Vou conferir aqui. Aula número 6, né? Então, o título da aula de hoje será Um Convite à Reflexão, ok? Então, esse é o título da aula de hoje. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, uma semana com saúde, uma semana abençoada, uma semana onde vocês, com toda certeza, puderam estar na presença do Senhor, em oração, estudando a palavra, lendo, tendo comunhão, né, com outras pessoas, que isso é importantíssimo. E que hoje a gente possa aprender mais um pouquinho aí da palavra de Deus, ok? Para quem está chegando agora, se você achar legal, né, achar que o canal esteja abençoando a sua vida, peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube e principalmente, né, que você possa compartilhar as lições com outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus ou que conhecem a palavra, mas queiram aprender um pouco mais, tá? Queria dar início, né, nessa aula de hoje, como sempre, orando juntamente com vocês, para que o Senhor possa realmente ministrar em nossas vidas, nossos corações, através da palavra e do Espírito Santo. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu perdão sobre nossas vidas, Senhor. Sabemos que somos seres humanos, sabemos que somos pecadores, que erramos todos os dias, Senhor. Mas sabemos também, ó Pai, que pelo sangue de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram pagos, Senhor. Pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, os nossos pecados foram perdoados, ó Pai. E nos ensina, Senhor, a cada dia a reconhecer essa grande verdade, Senhor. Nos ensina a cada dia a reconhecer que Tu, Senhor, é o único Deus vivo e poderoso, aquele, Senhor, que nos formou no ventre das nossas mães, aquele que nos criou, aquele que nos fez nascer, aquele que nos sustenta até hoje, ó Deus. Não há outro Deus como Tu, Senhor. O mundo até pode trazer pensamentos diferentes, ideologias diferentes, deuses diferentes, mas o único Deus verdadeiro é o Senhor. Obrigado, Deus Pai, obrigado, Jesus Cristo, Deus Filho, e obrigado, Espírito Santo, por tudo. Que nos possa, nessa aula de hoje, nos acrescentar um pouco mais de sabedoria e aprendizado. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, então, pessoal. Então, hoje, aula 6, né? Estou com o ventilador aqui ligado pelo calor. Aula passada, na aula 5, nós finalizamos o capítulo 2 do livro de Gálatas e hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, ok? Então, como eu já coloquei na tela para vocês, né? Um convite à reflexão. E aí, hoje nós vamos ver aí do versículo 1 até o versículo 5 de Gálatas 3, tá? Então, Gálatas, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. É o que nós iremos estudar hoje, nesse vídeo de hoje. Bom, então, começando aqui, o que acontece? Se a gente for ver a carta de Gálatas, né, nós podemos dividir ela em três partes. Então, a primeira parte nós já estudamos, que foi o capítulo 1 e o capítulo 2. E essa primeira parte, ela fala mais a respeito dos aspectos da vida pessoal, né, de Paulo e também do ministério de Paulo, tá? Capítulo 1 e capítulo 2. É mais focado a essa parte da vida de Paulo. A segunda parte, que é essa que nós vamos dar início hoje, que está no capítulo 3 e capítulo 4, né? O que domina esses dois capítulos, o quê? É o argumento, né, teológico de Paulo. Então, teologia, né, é o estudo de Deus, o estudo da palavra de Deus.
Então, Paulo vai aplicar bastante aqui a palavra de Deus como argumento aos Gálatas, para questionar eles, se eles realmente estão conscientes do que eles estão fazendo, né? E a terceira parte, que nós vamos estudar ainda, ela trata dos ensinos mais práticos, né? Que Paulo vai novamente ensinar aos Gálatas. E essa parte mais prática está nos capítulos 5 e 6. Né? Portanto, o livro de Gálatas são 6 capítulos, nós já estudamos 2 e hoje nós vamos começar o terceiro. Bom, nesses 5 versículos, ok? Nós vamos ver hoje, Paulo faz 6 perguntas, né? E assim, ele tem certeza que os leitores desta carta, ou seja, todos os cristãos ali que moravam na Galácia, né, os Gálatas, eles também conheciam as respostas dessas perguntas que Paulo vai fazer, ok? Então Paulo sabia já, porque Paulo já tinha ensinado, Paulo já tinha doutrinado eles, né, os Gálatas. E qual que era então o propósito de Paulo, né, ao estar repetindo essas perguntas, ao estar apresentando essas perguntas aos Gálatas novamente? É justamente levar eles, os Gálatas, né, e nós também que estamos aqui hoje estudando essa palavra, a reflexão, né? Por isso que o título dessa aula de hoje nossa é um convite à reflexão, porque a reflexão em nossa vida é algo importantíssimo, né? Não adianta somente nós andarmos em linha reta, né? Olhando só para frente, não olhar para os lados, às vezes não olhar para trás, para trazer algum momento de aprendizado, olhar simplesmente para frente e andar igual um trator, devastando tudo, né? Não, nós temos que refletir. Então, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente vê, nós temos que ter uma reflexão, temos que ter um filtro, né? Uma criva, tipo uma peneira, peneirar aquilo que realmente nós podemos aprender de bom e aquilo que não nos ensina nada, certo? E muitas vezes, como nesse caso de Paulo, né? Algumas perguntas que nos levam a refletir novamente sobre aquilo que nós já aprendemos um dia, mas que deixamos de lado, que esquecemos, tá? Então, o objetivo de Paulo sobre essas 6 perguntas era levar os Gálatas a refletir novamente aquilo que eles já tinham aprendido. Então, as perguntas, né, que Paulo faz, esses 5 versículos, são as seguintes, né? A primeira pergunta: quem vos fascinou? Ou também podemos traduzir por quem vos enfeitiçou? Segunda pergunta: foi por obras da lei que recebeste o Espírito Santo ou pelo ouvir com fé, ou por acreditar, pela fé, né? Como é que você recebeu o Espírito Santo? Foi por aquilo que você fez de bom, pela obediência às leis, ou porque você teve fé ao ouvir sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo? Terceira pergunta: sois vós tão insensatos, né? Insensatos, sem juízos, loucos? Quarta pergunta: tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Quinta pergunta: será que padecestes tantas coisas em vão? Ou seja, à toa? Você sofreu tanto para quê? À toa? E sexta pergunta: aquele, pois, que vos dá o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Né? Então, por que Deus opera milagres em meio de nós? Será porque nós somos pessoas muito boas, fazemos sempre tudo certo, obedecemos todas as leis? Ou pela nossa fé? Pela nossa crença, né, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo? Então essas são as 6 perguntas que Paulo refez, né, aos Gálatas para eles refletirem tudo aquilo que Paulo já tinha ensinado a eles, tá? E agora nós vamos ver uma pergunta por vez dessa, tá? E todas essas perguntas estão aqui nos versículos de 1 a 5 do capítulo 3 de Gálatas. Então, a primeira pergunta: quem vos fascinou? Né? E Paulo escreve assim: ó Gálatas insensatos, né? Sem juízo. Quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que os fascinou?
Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra fascinar no grego tem o mesmo sentido de enfeitiçar, ou seja, usar de algum tipo de encanto, né? Os crentes da Galácia pareciam enfeitiçados, fascinados. Eles estavam largando a fé, né? Tudo aquilo que Paulo ensinou sobre, uh, sobre o Evangelho, sobre as coisas novas de Deus, né? Sobre a boa nova do Senhor, e voltando para as obras, ou seja, para a lei, deixando a Cristo e abraçando a lei, né? E ainda hoje acontece muito isso, ok? Muitas vezes nós ficamos tão fascinados, né? Tão enlouquecidos, enfeitiçados por aquilo que é muitas vezes transitório, né? Efêmero. O que é efêmero? Temporário, né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo, né? Perde a cabeça por aquilo que é temporário, que é transitório, que vai acabar logo, entendeu? As riquezas desse mundo, por exemplo, nos fascinam, né? A beleza física faz com que muitas vezes nós fiquemos endoidados, loucos. A atração do sexo, a fome de poder, né? A sede de sucesso, estar lá no topo, enfim, todas essas coisas têm em si mesma o poder de nos fascinar, o poder de nos encantar, né? O poder de nos enfeitiçar. Porém, todas essas coisas são o quê? Temporárias, né? São transitórias, não vai durar para sempre, ok? Então, como que a gente faz para resistir a todas essas coisas que o mundo nos oferece, né? A esses, podemos dizer assim, feitiços? E a resposta é fitar, ou seja, fixar, focar os nossos olhos em Jesus, né? Essa é a forma de resistir a tudo isso que o mundo quer nos usar para nos enfeitiçar. É fitar e colocar os nossos olhos em Jesus, né? Tem as referências aqui, né, dos versículos, por exemplo, aqui, Hebreus 12:1. Só que eu não vou ler no momento, porque senão a aula vai se estender muito, tá? Depois você pode pausar o vídeo, né, abrir sua Bíblia e ir acompanhando todos esses versículos, tá? Para poder até fortalecer o ensino. Bom, quando nos deixamos enganar pela falsa luz das coisas deste mundo, agimos como insensatos, como pessoas sem juízo, como pessoas enlouquecidas. E é aí que vem esse vocativo de Paulo: ó insensatos Gálatas, né? Vocês estão se deixando levar por essas coisas do mundo, essas coisas temporárias. Então, a palavra insensato, como eu já falei, significa o quê? Sem juízo, sem razão, sem mente, loucos, né? Então, não deveríamos permitir que os nossos sentidos nos arrastasse a delírios irrefletidos. Ou seja, Jesus já disse que toda a concupiscência, né, da nossa alma entra pelos olhos. Então, os nossos olhos são as portas de tudo aquilo que está em nosso coração. Então, dependendo o que a gente cultiva, né, dependendo do que a gente adora, dependendo do que a gente vê, é aquilo que nós estamos absorvendo e indo para a nossa alma, nosso coração. Ok? Então, nós não podemos deixar que os nossos sentidos, né, nossa visão, nossa audição, nosso tato, venha a nos enfeitiçar, a nos fascinar, a ponto de deixarmos a fé de lado e começarmos a viver de acordo com as coisas do mundo. Ok? Então, essa é a primeira pergunta de Paulo, né, aos Gálatas. O que vos enfeitiçou? O que tanto vos fascinou? Né? Nessa nova, nesse novo aprendizado que esses judeus foram levar para vocês. Bom, segunda pergunta, Gálatas 3, versículo 2. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Como é que Deus lhes concedeu o Espírito Santo?
Foi por vocês estarem obedecendo rigorosamente todas as leis judaicas? Ou foi porque vocês ouviram a pregação e creram? Né? Então, por 3 vezes a palavra Espírito ocorre neste pequeno texto, né, da carta aos Gálatas, dos versículos 1 ao 5. Então, não temos como exagerar na importância do Espírito Santo. Ele é muito importante mesmo. O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade, né? O que é a Trindade? Trindade é referente a Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então, ele é uma dessas 3 pessoas, né? Se você quiser, em Mateus 28, 19. E ele tem vontade também. O Espírito Santo de Deus que habita em nós tem sentimento, tem vontade, né? Ele é quem? Ele é aquele que veio substituir Jesus, quando Jesus, depois que ele ressurgiu dos mortos, né? Ele foi aos céus e ele falou: enviarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. Então, aqui na Terra, o Espírito Santo, para nós, ele é o substituto de Jesus. É ele quem nos convence do pecado e nos guia a toda a verdade. Né? Então, toda vez que nós vamos cometer algum erro, toda vez que nós vamos cometer algum pecado e fica alguma coisa na nossa consciência, nosso coração, que fica assim, sabe? Você tem que realmente fazer isso, você pode fazer isso, será que é certo você fazer isso? Podemos considerar que isso é o Espírito Santo de Deus, né, nos convencendo daquilo que não devemos fazer. Então, o apóstolo Paulo, ele, com essa pergunta, né, aos Gálatas e a nós também, ele quer saber o quê? Se os crentes da Galácia sabiam como eles haviam recebido o Espírito Santo. Foi por obras da lei ou pelo ouvir com fé? Ou seja, ouvir e crer. Então, é claro que tinha sido pelo ouvir com fé, né? E é pela fé que nos tornamos filhos de Deus. É pela fé, pelo crer, que nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, né? O selo, né? A confirmação. E a partir daquele momento que nós realmente aceitamos com o nosso coração sermos filhos de Deus, que acreditamos na palavra, nós recebemos o Espírito Santo como um selo para o final dos tempos, ok? Então, esse Espírito Santo, que é o nosso selo, ele clama dentro de nós, Abba, né? Paizinho querido, em relação a quem? A Deus, né? A Javé. Javé é um outro nome que nós damos também a Deus, ok? Então, embora a verdade seja essa, né? Que nós recebemos o Espírito Santo pela fé e não pelas obras da lei, os crentes da Galácia estavam preocupados com as obras, né? E não com a fé. Eles queriam fazer ou deixar de fazer certas coisas porque a lei judaica determinava, sendo que nem judeus eles eram. Contudo, o viver pela fé implica numa vida guiada pelo Espírito de Deus e não pela letra, né? Pela palavra em si. Porque somente a palavra, somente a letra, se você não tiver o Espírito Santo para lhe conduzir, se você não tiver o Espírito Santo para lhe dar discernimento, ela mata. Mas se você tiver o Espírito Santo, ele vai vivificar. Ou seja, ele vai pegar tudo aquilo que você está lendo e aprendendo da palavra e vai lhe dar discernimento e revelação e vai vivificar. Então aquela palavra não vai mais te matar, mas vai te trazer a viver novamente uma vida espiritual, ok? Então essa foi a segunda pergunta de Paulo aos Gálatas. Por acaso vocês receberam o Espírito Santo porque fizeram as obras da lei ou porque vocês ouviram e creram na pregação? Ok? Terceira pergunta. Sois vós tão insensatos, né? Tão sem juízo, tão loucos? Então, às vezes, fazemos certas coisas que parecem insensatez, né? Por exemplo, seria insensatez ensinar primeiro multiplicação e depois adição. Ensinar primeiro a divisão e só depois a subtração, né? Porque nós somos ensinados o que primeiro? Sempre foi assim, né? Primeiro continha de mais, adição. Depois continha de menos, subtração.
E depois a multiplicação, né? Vezes. E por último, a divisão. Pegando aí as quatro operações básicas da matemática, ok? Então, será que comparando é mais ou menos isso? Será que é certo você ensinar primeiro uma criança a fazer divisão? Para depois ensinar a multiplicação, a adição, a subtração? Certo? Então, Paulo está questionando, né? Será que vocês está certo o que estão fazendo? Vocês começaram da maneira certa e agora estão terminando da maneira errada, né? Então, aos olhos de Paulo, o apóstolo, também seria o que? Loucura começar pelo Espírito Santo, foi da forma que eles começaram, né? Porque Paulo ensinou assim, e depois terminar na carne, né? Querendo praticar as obras da lei. Então, isso não tem sentido na vida cristã verdadeira, ok? Então, como podemos começar com fé em Jesus e terminarmos com fé na lei? Esse fé na lei não é que eu não tenho que acreditar na lei. Não. Se Deus deixou a lei, porque ela é um padrão para nossas vidas, né? A lei, ela não salva, porém, ela nos mostra que nós somos pecadores. Então, é através da lei que eu reconheço que eu sou pecador. Através da lei que eu sei que eu erro todos os dias. Mas a lei me serve para isso, para mostrar o quão pecador eu sou. Então, o que vai me restaurar? O que vai me salvar? É a fé em Cristo Jesus, ok? Então, a lei não salva, ela condena. O que salva é Jesus. E outro exemplo, na vida cristã, né? O que é mais importante na vida cristã? O amor ou falar em línguas estranhas? Então, muita gente, né, começa aprendendo na vida cristã, começa o discipulado buscando o amor. Amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo, né? E quando já está depois de um tempo, ela parece querer assim estar terminando, né, o seu discipulado buscando o quê? O dom de falar em línguas. Porque se ela não conseguir falar em línguas, ela não foi batizada pelo Espírito Santo, e ela precisa disso, né? Agora, o que Paulo fala, né? Lá em Coríntios, que é um livro que nós ainda não estudamos, mas o que Paulo traz no ensino de Coríntios? Ele fala o seguinte: o mais importante é o amor e não o falar em línguas, né? Então, como que muitas vezes nós podemos ser tão insensatos, invertendo as ordens das coisas? A gente faz isso muitas vezes na nossa vida, né? Inverter a prioridade das coisas, inverter o que é mais importante, não somente na palavra de Deus, mas talvez no nosso relacionamento com a nossa família, no nosso relacionamento com os profissionais onde nós trabalhamos e em todas as outras áreas da nossa vida. Nós invertemos as ordens das coisas e isso é uma insensatez, né? Então essa terceira pergunta, né? Como vocês são tão insensatos, invertendo as ordens das coisas? Não é assim, né? Que nós temos que agir. E aí na quarta ele complementa, né? Vocês, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Como é que é isso, né? Paulo não entendia como é que eles queriam fazer isso. Eles começaram com o melhor, que é no espírito, a vida no espírito, e agora eles queriam ficar melhores, se aperfeiçoando com os afazeres da carne deles, né? E Paulo sabia que eles não iam conseguir. Então a vida cristã, ela tem um começo, meio e fim, né? Sobre o quê? Sobre a proteção do Espírito Santo, né? A égide do Espírito Santo, ou seja, a proteção do Espírito Santo, né? O apoio do Espírito Santo em nossa vida. Então, é uma tolice, né, pensarmos que podemos dar continuidade à nossa vida com Deus pelo poder da força do nosso braço, né? Pelo poder da nossa carne. Eu posso, eu consigo, né? Como muitos coachings ensinam por aí. Nada disso, a gente não pode, não consegue nada. Se não for pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós já éramos, né? Então a palavra que nós utilizamos aqui, né, como carne, significa o quê? Corpo, mente, herança humana, né? E não que significa alguma coisa má, certo?
O ponto crucial aqui é o seguinte: não é pelo poder da carne, da nossa mente, do nosso caráter, que nós podemos ser melhores nessa vida, né? Que nos convertemos a Deus ou vivemos em comunhão com Ele. Não é por esse esforço que a gente vai. É pelo poder do Espírito Santo, né? Que opera em nós, que nós vamos conseguir a cada dia sair mais e mais das trevas para a luz, né? Para vivermos em paz e em comunhão com Deus. Então, o que nos leva a viver em paz e em comunhão com Deus não é as obras que nós praticamos, mas sim o poder do Espírito Santo que habita em nós. As boas obras que nós praticamos, como eu ensino quase em todas as aulas, tá? É uma consequência daquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo está fazendo e movendo em nossa vida. Então quer dizer o quê? Quer dizer que para mim ser um verdadeiro cristão e realmente estar obedecendo a palavra de Deus, convivendo, tendo comunhão, tendo paz com Deus, eu preciso fazer coisas boas. Porque se eu não estiver fazendo coisas boas, quer dizer que alguma coisa está errada na minha comunhão com Deus, né? Ok, pessoal? Então, as coisas boas, as boas obras, são consequência do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com o Espírito Santo e com Deus. Então, Paulo quer saber dos crentes da Galácia se, depois deles terem começado pelo Espírito, eles agora queriam terminar a vida cristã no poder da carne, ou seja, pelo esforço próprio deles, né? Quando nós analisamos esse texto, nós vamos descobrir, né, não tanto pelo nosso discurso, mas pela nossa prática, né, pelo dia a dia, que pensamos que a vida cristã que possuímos e que consideramos ser melhor do que muita gente é produto do nosso esforço pessoal, né, de nossa carne e não da graça de Deus que opera em nós através do seu Espírito Santo, né? Então, se nós analisarmos, né, com mais detalhe esse texto, a gente vai ver que no nosso meio em qual nós convivemos, né, e principalmente dentro das igrejas, tal, qual nós frequentamos, qual nós temos comunhão uns com os outros, às vezes, se nós começarmos a focar muito, né, naquilo que nós fazemos, no esforço que nós fazemos em ajudar a igreja, em ajudar o ministério, em liderar, em ajudar as pessoas, nós vamos acabar achando que nós somos melhores que outras. Por quê? Porque eu sou líder de ministério. Porque eu vou na igreja 3, 4 vezes por semana. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. E o seu José, que entra na igreja, que senta lá tal, eu não vejo ele fazer nada. Então eu sou melhor que ele. E não é assim, né? Deus nos ensina que não é assim, né? Muitas vezes, por esse pensamento, a gente acaba sendo até o quê? Duros e implacáveis, né, com nossos irmãos, que às vezes cometem algum pecado que falham diante dos nossos olhos. Mas se nós tivéssemos consciência, né, que os nossos progressos espirituais, nossa vida espiritual está subindo um degrau por vez, não é por consequência daquilo que nós estamos fazendo, mas sim pela consequência do Espírito Santo em Deus que está em nossa vida, regando nossa vida dia após dia, né? Se nós tivermos essa certeza que tudo que nós estamos crescendo, progredindo espiritualmente é devido ao Espírito Santo e não devido ao nosso próprio esforço, nós poderíamos ser pessoas mais humildes, menos arrogantes e mais misericordiosos, né? Ou seja, quando nós víssemos alguém errar diante de nós, nós não iríamos condenar essa pessoa, mas sim tentar ajudar essa pessoa, né? Então, tendo começado pelo Espírito, agora você vai acabar pela carne, né? A história do cristianismo, ela está cheia de exemplos, né, de pessoas que numa busca desesperada de Deus, e muitas vezes até essa busca se torna doentia, elas trilharam alguns caminhos que são até estranhos, né, ao da graça de Jesus e do Espírito Santo. Então, por exemplo, até o 3º século, né, depois de Cristo, os cristãos foram severamente perseguidos. Os cristãos eram perseguidos. Então, o martírio naquela época se tornou o quê? A maior demonstração de fidelidade a Deus. Então, minha maior demonstração que eu era fiel a Deus é que se eu morresse martirizado, né? Decapitado, enforcado e assim por diante, crucificado.
Então, tornou-se também na maior obsessão dos cristãos isso, ser martirizado. Então, se eles não estivessem sendo perseguidos ou ameaçados, era porque alguma coisa estava errada na vida deles, né? Ninguém está me perseguindo, ninguém está me ameaçando, então não está certo isso aqui. Eu estou fazendo alguma coisa errada, eu tenho que fazer mais, certo? Então era uma coisa que até que se tornava naquela época, né, doentia, era insensatez, né? Então no quarto século acabou, né? Essas perseguições praticamente acabaram, cessaram, diminuíram muito. E aí alguns cristãos entraram em depressão, né? Vocês acreditem ou não, entraram em depressão. Por quê? Porque eles não estavam mais sendo perseguidos, né? Não estavam mais sendo martirizados. Então, eles começavam a buscar aventuras, emoções fortes, sensacionalismo. E aí, nessa época, então, que surgiu, né, os mosteiros, o claustro, o isolamento, o autoflagelo, né? Não tem mais ninguém me perseguir, então eu mesmo vou me autoflagelar, porque só assim Deus vai me aceitar, né? Mas mesmo nos conventos, o pecado, lógico que não abandona ninguém, né? Mesmo você se retirando, mesmo você se isolando, o pecado não vai deixar sua vida. Então, ao invés de descansarem, né? Poxa, parou a perseguição, não tem mais ninguém perseguindo vocês, não tem ninguém mais querendo matar vocês, descansa, cresce na graça de Deus, né? Não, eles se perderam no esforço histérico de vida com Deus, no poder da carne, né? Oremos a Deus, né? Que isso não ocorra com a nossa vida. Que nós possamos acreditar na fé que Cristo já morreu por nós, que Cristo já derramou seu sangue por nós, que Cristo já pagou os nossos pecados. Cada um deles. Nós não devemos fazer nenhum autoflagelo, não devemos nos sacrificar. Cristo foi o último sacrifício, certo? Nós devemos viver o dia a dia em comunhão com o Espírito Santo, aprendendo a palavra de Deus e procurando, é lógico, fazer coisas boas, porque é consequência das nossas vidas, ok? Então é isso, né? Quinta pergunta. Paulo pergunta assim: será que vocês sofreram tantas coisas à toa, em vão, por nada? Se é que, na verdade, foram em vão, né? Paulo pergunta: será que vocês realmente sofreram tantas coisas por nada, por agora acabar de novo, voltando ao mesmo ponto, né? Então, quantas perseguições, incompreensões e perdas nós temos sofrido ao longo da nossa carreira cristã, né? Desde que a gente começa a nossa carreira cristã. Então, quando nós decidimos, né, de crer na palavra que nos foi pregada, em Cristo Jesus e no Evangelho, então muitas vezes, né, muitas pessoas começam a trilhar um caminho mais doloroso, né? Um caminho de deserto, um caminho mais solidão, porque as pessoas começam a se afastar de você e tudo mais, de padecimento, né? Muitas vezes acontece isso. É muito raro encontrar alguém que tenha seguido a Jesus Cristo, né? Se convertido a Cristo e não tenha padecido de uma forma ou de outra, não tenha sofrido nada de uma forma ou de outra, tá? O apóstolo Paulo quer saber o quê? Se os crentes da Galácia já tinham padecido, já tinham sofrido. Paulo já tinha ido lá, já tinha pregado a palavra para eles. Tudo isso que eles já tinham passado foi em vão, né? Então eles começaram seguindo Jesus e agora estavam seguindo a lei. Então, não há nenhum tipo de glória na lei, mas toda a glória está o quê? Na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo por nossas vidas, ok? Então, Paulo estava perguntando isso. Falou, vem cá, vocês sofreram tantas coisas no início, né, da conversão de vocês, tudo em vão? Vocês querem voltar da onde vocês vieram? É isso mesmo, né? E aí Paulo finaliza, né, no versículo 5 de Gálatas 3, com a sexta pergunta. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ok? Então, a pergunta aqui do apóstolo Paulo, ela faz nos lembrar de que Deus nos dá o Espírito Santo. É Ele que nos dá o Espírito Santo. Nós não conquistamos, né? Nós não merecemos, não é por algo que nós fizemos, mas Deus dá pela graça dele. Então, muitas vezes nós pensamos que fazemos por merecer o Espírito de Deus. Não há coisa alguma que nós, seres humanos, podemos fazer
para merecer o Espírito Santo do Senhor, né? Ele é dado a nós por causa da graça de Jesus. É um presente, é um dom. Então, ao nos escolher e nos eleger como seus filhos, Deus o fez não por causa das nossas virtudes. Aliás, né? É isso que Deus lembra a Israel. Lá em Deuteronômio 8, diz assim: para não suceder que se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas, né? Então, se nós trouxermos hoje esses versículos para os dias atuais, é como se eu estivesse dizendo: olha, o Espírito Santo é dado de presente a você, não pelas coisas boas que você está fazendo na obra, mas porque eu te escolhi e eu te elegi como filho, né? Para que amanhã ou depois eu não queira ser melhor que outras pessoas. Fala, olha, eu tenho o Espírito Santo de Deus porque eu sou melhor que você, porque eu faço isso, isso e aquilo e você não faz, né? É isso que Deus estava ensinando aqui. Então, quando estudamos os milagres, por exemplo, e as maravilhas que Deus operou ao longo da história, né, que está registrado na Bíblia, nós ficamos impressionados, certo? E a maioria dos milagres e curas que aconteceram é para produzir o produto da graça de Deus, né? E não para exaltar a fé daquele que estava recebendo o milagre. Por exemplo, o paralítico de Betesda, né? Foi curado por Jesus. Mas o paralítico nem sabia quem é que estava curando ele, quem é que estava falando com ele ali. Não conhecia Jesus, o paralítico, né? João 5 diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara. Então, por que o paralítico de Betesda foi curado? Foi pela fé dele? Não. Foi curado ali porque Deus quis produzir uma graça, né? Outras pessoas que viram o milagre, né, foram motivadas a querer saber o que aconteceu ali. Outro exemplo, né, o cego de nascença, também não conhecia Jesus, mas ele foi curado, né? E depois que o homem foi curado, ele foi expulso da sinagoga, Jesus achou de novo ele. E aí registrou assim, João: soube Jesus que o haviam expulsado. E Jesus, o achando, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? E respondeu o cego: quem é, Senhor, para que nele creia? E disse-lhe Jesus: já o viste, e é ele quem te fala contigo. E disse o homem: creio, Senhor, e o adorou, né? Então você vê, o cego não conhecia Jesus e foi também curado, né? Então não foi pela fé do cego, mas foi para produzir ali um momento de graça, para que as outras pessoas que estavam ao redor fossem testemunha que Deus estava agindo na vida daquela pessoa. Então aquele que dá o Espírito Santo e opera maravilhas entre nós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela nossa fé? Lógico que a resposta é pela fé. Então, essa expressão ouvir com fé quer dizer o quê? Significa o quê? Pela graça de Jesus, né? Então não devemos tentar interpretar literalmente essa expressão, ouvir com fé. Não dá para interpretar ela literalmente. Ah, peraí, como é que é? Eu vou ouvir uma palavra e vou ter fé. Né? Nós podemos traduzir esse ouvir com fé por graça de Jesus, presente de Jesus. Nos dá algo que nós não merecemos. Então, nesta carta aos Gálatas, e neste contexto, tal expressão significa graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, tanto a graça quanto a fé são obras da misericórdia, da bondade e do amor de Deus, ok? Então, a graça e a fé são presentes que Deus dá a nós. Então, nós finalizamos, certo? As 6 perguntas aí que Paulo fez aos Gálatas e estamos chegando, né, na conclusão da nossa lição de hoje. E qual é a conclusão? Não devemos viver a vida sem reflexão, sem refletir, sem pensar, né? Há muita gente refletindo sobre a vida dos outros e não reflete sobre a sua própria vida.
E há outros que vivem até sem refletir, né? Vai vivendo, um dia por vez, sem pensar. Às vezes parece até máquinas vivendo. A pessoa levanta, senta, come, bebe, deita, trabalha, vai à igreja, etc. E morre sem refletir sobre as suas próprias experiências da vida. Então nós precisamos refletir, pensar, sempre o quê? Amparados, iluminados pela luz, né? Para não vivermos superficialmente, mas para conhecermos as profundezas da palavra de Deus e da graça, da misericórdia que Ele derrama sobre nós, tá? Então nós precisamos a cada dia refletir, sendo sempre iluminados pela luz. Quem é a luz? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo que Deus nos deu, tá? Para que dessa forma a gente possa cada dia conhecer mais e mais as profundezas da palavra de Deus. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa lição de hoje, né? Versículos 1 a 5 do capítulo 3 do livro aos Gálatas, onde nós vimos aí essas 6 perguntas que Paulo fez aos Gálatas para eles pararem o que eles estavam fazendo, para eles refletirem tudo aquilo que eles já tinham aprendido e perceberem que eles estavam indo pelo caminho errado mais uma vez. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que essa palavra do Senhor tenha te sustentado um pouco mais a sua fé, tenha crescido um pouco mais espiritualmente, assim como eu cresci, com certeza. Tá? Vamos estar orando para finalizar esse vídeo? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais essa aula de hoje, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, que nos corrige, que nos faz refletir e pensar novamente, Senhor, que nos faz ter comunhão contigo, comunhão com outras pessoas e queremos ser, Senhor, pessoas melhores. Mas não melhores, ó Pai, como a Tua palavra diz, pelo esforço dos nossos braços, da nossa mente, mas melhores a cada dia pela ação do Teu Espírito Santo em nós, pela ação da Tua palavra que ilumina nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nesta semana, que o Senhor possa continuar derramando sobre nós, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor, enviando os Teus anjos, dando ordem a eles para acampar ao nosso redor, nos proteger, nos livrando de todo o mal, Senhor, toda a perseguição do inimigo contra nossas vidas. E que o Senhor esteja abençoando a nossa casa, nosso lar, nosso país. E nós oramos também, Senhor, por todas aquelas famílias, tanto em Israel como na faixa de Gaza, Senhor, os palestinos que estão sofrendo, estão perdendo muitos entes queridos, ó Pai. Nós não sabemos exatamente, Senhor, aonde vai dar esse conflito, mas nós confiamos em Ti e pedimos a Tua misericórdia, Pai. E que o Senhor continue nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí, então. Muito obrigado por estar comigo até agora. Um grande beijo a todos. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.